Você já se perguntou por que alguns líderes conseguem mudar totalmente a própria vida ou a vida de suas equipes, enquanto outros afundam no caos? O segredo disso não está apenas em talento ou sorte, mas está também em algo muito mais poderoso, no que chamamos de responsabilidade extrema. Então, pessoal, o livro base de hoje é Responsabilidade Extrema, Como os Navy SEALs Lideram e Vencem, de Jocko Willink e Leif Babin. No vídeo de hoje você vai entender muito bem que os líderes, eles são aqueles que assumem a responsabilidade por tudo que acontece, sem culpar outras pessoas ou culpar até mesmo as circunstâncias. E quando eu falo de líder, eu não estou falando apenas daquele que lidera outras pessoas, mas também daquele que é líder de sua própria vida, aquele que assume a responsabilidade por aquilo que acontece na sua própria vida. E nesse vídeo você vai entender por que você também deveria pensar assim. Então nós vamos seguir o seguinte sumário. Nós vamos falar o que é responsabilidade extrema, vamos falar o que é responsabilidade extrema na vida pessoal, como a responsabilidade extrema funciona com relação à liderança e também vamos falar sobre a aplicabilidade do que é ensinado aqui. E se você quer entender mais sobre esse conceito, te aguardo depois da vinheta. Eu sou o Patrick, seja bem-vindo ao canal Só no Papiro, um canal que promove o desenvolvimento pessoal por meio de análise literária. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos, porque você já sabe que o conteúdo por aqui é de qualidade. Sem enrolação, vamos para o assunto do vídeo. Então a gente vai falar sobre o quê? Sobre a responsabilidade extrema. O que é a responsabilidade extrema? Os melhores líderes, eles assumem não apenas a responsabilidade pelos seus empregos, como também assumem a responsabilidade por qualquer coisa que afete o seu objetivo. Quando estamos falando de objetivo, estamos falando de quê? De propósito, de missão, o que a gente quer alcançar. Então esse é o propósito da nossa missão, daquilo que a gente está fazendo. Então, no livro O Monge Executivo, eu já trouxe para vocês aquele conceito de responsabilidade. Lá naquele livro, o autor falou para a gente que responsabilidade é a capacidade de responder. E isso está ligado totalmente ao conceito de maturidade. Maturidade, se a gente for usar aquela metáfora do fruto, o fruto, quando ele está na árvore, ele está dependendo totalmente da árvore. Mas quando ele cai, quando ele é capaz de se tornar responsável, capaz de responder aos estímulos da vida com sabedoria, então o que acontece? Ele cai da árvore mostrando que ele está pronto para seguir a sua vida. A partir daí, ele é maduro, então ele tem a responsabilidade e aqui o autor fala para a gente que é importante que a gente tenha a responsabilidade extrema. Então ter a responsabilidade nesse caso é você puxar para si tudo o que acontece sem ficar culpando nem as circunstâncias e nem as pessoas. E para ficar mais claro, como que isso funciona? Quando o subordinado ele faz alguma coisa de errado, alguma coisa que não deveria, o que o líder que pratica essa responsabilidade extrema ele faz? Ele não vai culpar aquela pessoa. Primeiro ele vai se olhar no espelho, ou seja, ele vai verificar o que ele fez de errado e tentar aprender com isso para não tentar repetir aquele erro, entendeu? Ah, agora eu entendi! Isso é muito diferente daquela pessoa que eles chamam de chefe. Quando acontece um erro, o que o chefe faz? Ele olha pela janela, ele não olha pelo espelho. Inclusive, essa foi uma metáfora que quem usou foi o Bernardinho, aquele técnico lá de vôlei, que é um cara excelente. Quando deu problema, o que a pessoa faz? Ela olha no espelho e busca o que ela poderia ter feito de melhor ou aprender com aquilo, ou ela vai olhar pela janela e vai ver o que as outras pessoas fizeram para que aquela missão não fosse cumprida, entende? O Jocko vai falar pra gente também, quando a gente fala em responsabilidade de liderança, que o líder ele tem a total responsabilidade por explicar o objetivo estratégico, desenvolver táticas e também garantir o treinamento daquelas pessoas e os recursos necessários para que a missão possa ser cumprida de forma adequada e eficaz. Então, esse é o líder, tá bem? O líder, ele treina, ele dá os recursos, ele tira todas as dúvidas daquela pessoa e também confere se a pessoa entendeu o que está sendo passado. E o Jocko vai falar pra gente o quê? O líder, ele é o total responsável pelo sucesso ou pelo fracasso. Assim, deu certo, parabéns, líder. Deu errado, líder, você falhou. Então você tem que aprender com isso. Quando dá certo, geralmente a gente vai repetir aquela ação em outras missões que a gente for, que forem parecidas, tá? E pessoal, esse lance aqui do líder ser o total responsável, ele é o que a gente chama de fardo da liderança, tá bem? Ele é o fardo, é a responsabilidade que o líder vai carregar. E o bom líder, o que ele faz? Ele não culpa as circunstâncias, ele não culpa as pessoas. Então, o tempo estava ruim, por isso que a gente não conseguiu cumprir a missão. Pessoal, isso não cabe aqui, tá bem? Ou até mesmo, fulano, ele não conseguiu trabalhar direito, pô, eu falei pra ele e tal, mas o fulano, ele não entende, ele é muito burro, tá? E você contratou ele, não é isso? Por que ele tá na equipe? Foi uma má contratação, meu caro. Você treinou ele direito, entende? Chega!
Então, quando algum erro acontece, falando em responsabilidade e liderança, o líder ele tem que se perguntar: eu orientei corretamente o meu subordinado? Eu passei a missão para ele de forma correta? Tirei todas as dúvidas? Dei todos os detalhes? Treinei ele corretamente? Será que eu selecionei aquela pessoa corretamente? Vale lembrar que no meio público, pessoal, isso aqui não vale tanto, tá? No meio público você recebe aquela galera que eles vêm de concurso público, falando aqui no Brasil, e se a pessoa for ruim, sinto muito, você não tem muito o que fazer. Você pode até tentar estimular aquela pessoa, mas você não tem muito o que fazer, tá? Porque para você mandar uma pessoa embora no serviço público brasileiro é extremamente difícil, ele tem que ser não apenas ruim, tem que ser péssimo, tá bem? Mas no meio privado, ao cumprir as missões, você tem essa capacidade de contratar a pessoa. Assim, o que acontece? Basta você contratar conforme o Ray Dalio disse lá no livro Princípios. Tem resenha aqui no canal, lá eu falei de uma parte específica sobre isso, sobre a boa contratação. Contratar, treinar e integrar novos funcionários acaba trazendo muitos custos para a gente, tanto de tempo quanto de recursos financeiros. Contratações ruins acabam levando a muito desperdício. Isso porque a organização ela acaba sendo forçada a gastar tempo e dinheiro na substituição de um funcionário e na correção de problemas causados por eles. O mau funcionário, ele é péssimo para a empresa, tá? Ah, Patrick, mas como assim? Se você tem uma empresa em que todos os funcionários eles são excelentes, você contrata um ruim e aquele ruim, ele deixa de fazer o trabalho dele, o que acontece? Os bons, eles vão ter que parar o trabalho para cumprir aquela atividade do funcionário ruim. Com o tempo, eles vão achando isso muito injusto e vão começando a trabalhar menos também. Então tem aí diversos estudos que vão falar essa mesma coisa. Que uma pessoa boa, ela não vai melhorar os ruins, tá? É muito difícil ela melhorar os que são ruins de fato mesmo. Mas uma pessoa ruim pode piorar os bons, entende? Então, selecione com muita sabedoria as pessoas que trabalham contigo, as pessoas que compõem a sua equipe. Aí, pessoal, o que a gente tem? Nós temos também a questão da responsabilidade pessoal. Nós falamos ali na questão da liderança, como que o líder vai fazer com relação a outras pessoas, de puxar a responsabilidade da missão para si. Agora vamos falar sobre a responsabilidade pessoal, ou seja, é você se olhando no espelho, meu caro. Você que tem a responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida. Aí você pode escolher se você será o líder ou se será liderado na sua própria vida. Enquanto você está sobre o guarda-chuva dos pais, você está morando sobre o teto dos pais, você está sendo totalmente alimentado ou ajuda com muito pouco. Pessoal, você está na casa de quem? Você está na casa dos pais. Assim, você tem que dar satisfação da sua vida para eles. Onde você vai sair, que horas que vai chegar, a casa é deles, a casa não é sua, entendeu? A partir do momento que você se torna maduro, que você tem responsabilidade, consegue responder a diversas coisas do cotidiano, então você vai estar pronto para cuidar da sua vida, então você vai ser o dono do seu narizinho. Agora, pessoal, o que acontece? Você se casou mal, então a sua esposa te trata como um pau mandado, entendeu? O que acontece? Você escolheu mal. Lembra lá do lance da contratação? É a mesma situação. Inclusive, a escolha do cônjuge, ela é extremamente importante, talvez seja a escolha que você mesmo faz, né, da pessoa da sua vida mais importante. Por quê? Porque o cônjuge, ele tem uma extrema habilidade de quê? De melhorar a vida da pessoa ou de desgraçar a vida daquela pessoa, entendeu? Ih, rapaz. Pode deixar tudo muito pior, a terra toda arrasada, bem como pode fazer aquela pessoa crescer na vida e assim todos eles vão crescer junto. E quando você é o líder da sua vida pessoal e algo dá errado, o que você vai se perguntar? O que foi que você fez? Então você tenta buscar o que você fez que causou aquilo, aquele problema que fez com que aquele seu propósito não fosse atingido. Você vai perguntar o quê? O que você deixou de fazer? Pode ser que você tenha deixado de orientar a pessoa de alguma forma, você poderia ter conferido se a pessoa entendeu corretamente, você poderia ter feito uma análise melhor das circunstâncias e assim você vai, depois que acontecer isso aqui, aprender com os erros e acertos e se deu errado, você vai tentar achar uma nova forma de agir da próxima vez e vai testar para ver se essa forma funciona. Se deu certo, você pode apenas repetir essa ação porque é uma ação que foi provada pela prática, entende? Agora vamos falar sobre a aplicabilidade na responsabilidade extrema. A sua vida pessoal, ela tá uma bagunça, então o que você vai fazer? Estude, busque melhores formas de agir nesses conhecimentos que você está estudando. Uma ótima dica é que você faça
faça o quê? Você leia o livro que eu tenho aqui, que se chama O Combatente Mapeando a Realidade. Lá é um livro excelente de desenvolvimento pessoal que vai te dar diversas dicas sobre como você pode agir na sua vida, tá bem? Traz ali uma filosofia do combatente para que você possa melhorar a sua vida e das pessoas à sua volta, tendo por lá diversas dicas práticas. Quando a gente fala na parte social, o que é trazer a responsabilidade extrema pra gente? É a gente se perguntar, a gente sabe viver em sociedade? Aquelas pessoas que estão à nossa volta, elas sempre acabam nos abandonando? Ou será que todos são chatos ou somos nós que somos as pessoas chatas, entende? Então a gente tem que se perguntar isso, tem que entender como a sociedade funciona, leia livros. Aqui no canal eu sempre trago para você diversos livros interessantes para que você possa entender sobre essas relações humanas. Nós temos alguns livros como O Monge Executivo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Princípios de Ray Dalio, que vão trazer diversos insights sobre essa área social. Já na parte profissional, o que você vai fazer? Você vai assumir a responsabilidade por tudo que você faz. Pessoal, quando eu comecei a trabalhar no último emprego, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, primeiro eu tava com muito medo de fazer alguma besteira, tá? O medo, ele existe. Só que, pessoal, eu comecei a trabalhar de forma muito lenta e pouco produtiva. Com isso, os chefes, eles chamaram lá todo o pessoal, reuniram a galera, aí falaram, olha, a gente tá muito atrasado, vocês têm que focar mais no trabalho, tem que ser mais produtivos. E foi aí que eu mudei totalmente. Comecei a assumir as minhas responsabilidades, de fato, comecei a fazer as coisas sem ter medo. Por quê? Porque se eu errar, o erro não é só meu, entende? Tem várias pessoas que também estão envolvidas nesse erro. Por quê? Porque elas viram o que eu fiz e não falaram nada. Assim como eu, se eu ver que a outra pessoa fez alguma coisa de errada, eu também vou falar, entendeu? Vou assinalar que tem aquele erro ali. Então, depois disso, passei a trabalhar de forma bem mais produtiva e quando aconteciam erros, o que eu fazia? Eu era o primeiro a falar para as outras pessoas. Olha, eu errei nisso, nisso e nisso, até mesmo para que as pessoas possam aprender com os erros dos outros. E também a gente não pode ser covarde deixando de fazer as coisas. Temos que ser corajosos e enfrentar aquelas missões que a vida dá pra gente. Então, fale para as outras pessoas sobre os seus erros e com o tempo você vai se tornar super natural. Todos erram e quando você assume o seu erro, você acaba até sendo bem visto, tá bem? Por outras pessoas. Você mostra um ponto fraco ao mesmo tempo que você também mostra que você aprendeu com aquele seu erro. Isso acaba sendo uma característica que ela é valorizada, tá bem? E temos também a última parte, que é a parte financeira. E aí, as suas finanças, como é que elas estão? Elas estão péssimas? Então, se elas estão péssimas, a culpa é sua, meu caro. Não é do seu pai, não é da sua mãe, entendeu? Não é da condição que você nasceu. Você tem que estudar a respeito do assunto e tentar sair dessa lama que você tá, entendeu? Então, se você quer melhorar nisso, leia bons livros como Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia. E nós temos também Do Milhão do Primo Rico, que é um ótimo livro, um livro mais prático sobre isso. Se você ler esses livros e colocar em prática, a sua vida financeira ela vai mudar da água para o vinho. O livro base de hoje foi o livro Responsabilidade Extrema, Como os Navy SEALs Lideram e Vencem, de Jocko Willink e Leif Babin. Um excelente livro para quem quer assumir o controle, ser o líder da sua própria vida, sem ficar choramingando, sem ser vitimista, sem falar daquelas circunstâncias que são circunstâncias imutáveis também. Você não vai mudar o ambiente que você nasceu, você não vai mudar os pais que você tem, mas a partir daí de assumir a responsabilidade, você pode mudar de ambiente ou pelo menos tentar acompanhar mais conteúdo, ler mais sobre temas que não são ensinados na região onde você mora. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Esses são os meus livros, O Combatente, Reality e Exército. O Combatente fala sobre desenvolvimento pessoal, Reality, como chegamos até aqui, fala sobre história e sociologia, e Exército, a Verdade Nua e Crua, mostra como é estar por dentro do Exército, bem como é servir ao Exército. Inscreva-se no canal se não é inscrito, deixe o seu like porque eu sei que você gostou desse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que curte esse tipo de conteúdo e use a responsabilidade extrema em sua vida. Eu sou o Padre Cronão Papiro, por hoje é só aí.